Olá, esse é o programa Basicão, aqui no site vamoscozinhar.com.br, o canal que você escolheu para dar mais sabor à sua vida. Eu sou a chefe Daniela França Pinto, do restaurante Lola Bistrô, e vim falar um pouco para vocês sobre as carnes. Maneiras bacanas e simples de você grelhar e servir as carnes aí na sua casa. E a gente vai trabalhar com a sobrecoxa, o bife, um peixe. A marinada é um tempero que a gente faz utilizando alguma base de alcoólico, que no caso eu vou utilizar o vinho tinto, 2 dentes de alho, o alecrim, o louro e os talos de salsinha, um pouco de açúcar. O açúcar serve para caramelizar a pele do nosso frango. Pimenta do reino fresca. Então você marca delicadamente a pele, não precisa atravessar até a carne. Isso é para que o tempero entre no seu frango. E você tem assim os alhos em pedaços. Vamos colocar um pouco do açúcar, pimenta do reino fresca rolada, um cálice de vinho tinto, seco de preferência. Isso aqui vai ficar 4 horas na geladeira. Vou colocar ramas de alecrim, uma folha de louro e talos de salsinha. Vou colocar um pouco de azeite. Agora vamos esperar aquecer um pouquinho a panela. A gente colocando a pele do frango para baixo, a gente vai fazer com que forme uma camadinha crocante e que não fique aquela pele mole com uma textura desagradável. Eu vou colocar um pouquinho mais de pimenta rolada, um pouquinho mais de açúcar e um pouquinho de sal. Agora que começou a pegar uma corzinha aqui no fundo da panela, eu vou tampar para a gente acelerar um pouquinho a cocção e baixar o fogo pela metade. De pouquinho em pouquinho a gente vai pingando a marinada no fundo da panela. Isso é muito importante porque a gente vai deglaciando a panela. O que é deglaciar? É você soltar esse marronzinho que vai ficando no fundo e ir colocando esse sabor para dentro do seu frango. Você pode até colocar umas ervas dessas aqui. E agora tá chegando a hora de virar o nosso frango. E a gente vai deixar cozinhar mais um pouquinho. O ponto do frango eu vou mostrar para vocês. Abaixar um pouquinho o fogo, a gente vai utilizar ainda esse molhinho aqui, vou mostrar para vocês. E o ponto, você utiliza uma faca, espetando até próximo ao osso, até você encontrar o osso. E o líquido que tem que, se sair algum líquido, tem que sair um líquido branco, como está acontecendo aqui. Não tem nenhum líquido rosa, o que diria que a nossa carne ainda estava crua por dentro. Vou desligar o fogo e colocar um pouquinho de farinha de trigo e bater com aquele utensílio que eu já ensinei em outras aulas, que é o fouet, para que ele dê uma leve engrossadinha aqui no nosso molho. Eu vou colocar um pouquinho mais de açúcar por causa da acidez do vinho. Bom, então agora eu tô coando as ervas. Vou escolher a coxa que eu acho que tá mais bonita, que é essa aqui. Essa batata foi apenas cozida em água e sal. Ela tem que estar num ponto onde você atravesse o garfo, mas sem que a pele esteja soltando completamente. Esse é o ponto perfeito dela. A gente vai fazer uma batata ao murro. Um pouquinho de sal grosso, um fio de azeite, finalizar o frango com o molhinho dele mesmo. Um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta fresca rolada na hora. O lado que a gente vai colocar primeiro na frigideira, a gente já vai colocar um pouquinho de azeite aqui. A gente nunca trabalha com fogo baixo quando está trabalhando com carne, para que ela não perca o suco interno. As bordas do peixe começam a ficar esbranquiçadas. Isso é um sinal de que já está quase no momento da gente virar ele. É normal, ele dá uma quebradinha. O ideal é você trabalhar com uma espátula boa, para que isso te facilite a vida. E trabalhar com a frigideira Tefal é bom por causa disso. Ele tá soltinho, você leva ele até o prato, tranquilo.
Agora, para finalizar o nosso filé de Saint-Pierre, eu vou utilizar um legume assado no forno. A gente pega aqui uma fileirinha desses legumes. Eu gosto muito de colocar um fiozinho de azeite e umas zestes de limão. Então aqui nesse contrafilé vai sal e pimenta fresca rolada na hora. Dos dois lados do bife. Eu vou colocar aqui um pouquinho, um fio de azeite, uma colherinha de sobremesa de manteiga. Agora vamos lá. A gente vai deixar que ele sele completamente de um lado. Selar é essa técnica de você deixar ele ficar crocantinho de um lado para que você não perca o líquido. E quando ele começar a aparecer sobre ele um pouquinho de água ou de sangue, é que está no momento correto de você virar o seu bife. Então começou a aparecer aqui esses primeiros pontinhos de sangue, o que é sinal que a gente já pode virar o nosso bife. Você pode ver que a gordura da carne está bem crocante, bem moreninha. Esse bife já está ao ponto. Para acompanhar o nosso bife, eu vou utilizar os legumes em julienne, que eu já ensinei em outro basicão. Uma batata, daquela que a gente cozinhou apenas na água e sal. Um pouquinho de sal grosso, azeite de boa procedência, os legumes. Então assim fica super simples de você servir uma carne incrível, usando poucos ingredientes. Bom, esse foi mais um basicão aqui do vamoscozinhar.com.br, o canal que você escolheu para dar mais sabor à sua vida.